Eu sou o Alexandre do Tele2 e eu vou apresentar o trabalho sobre a questão síria, né? Cujos participantes são Diogo Antunes, Patrick Machado, Alexandre Oliveira, o Abner Samuel e o Samuel Fulaneto, da turma do Tele2. E então o que entra essa questão síria, né? A gente sabe que desde muito tempo já tem esses conflitos na Síria. E a gente sabe que a guerra civil acontece lá desde 2011, né? E é também considerado um dos grandes desastres humanitários dos últimos anos. E a partir de 2014, aproveitando-se da fragilidade da Síria, o antigo braço iraquiano da Al-Qaeda, conhecido como o Estado Islâmico, invadiu a Síria e conquistou parte do território. Então, a partir de 2014 começou a acontecer essa invasão da Síria, né? E a gente sabe que existem alguns motivos, né, pelos quais existem esses conflitos. E a gente sabe que a Síria é governada pela família Al-Assad desde 1970, desde essa década, né? E ela é governada de maneira ditatorial desde então, né? A gente sabe que Bashar al-Assad ele só assumiu o país depois do ano 2000, né? E depois da morte de seu pai, que era Hafez al-Assad, o governo de Assad sofreu inúmeras críticas pela corrupção e pela falta de liberdade política. Então, no governo dele, houveram essas críticas, né, da corrupção e toda essa falta de liberdade política que ele tinha. Então, alguns outros motivos, né, e o início desse conflito foi que os protestos eles se iniciaram em 2010, no final de 2010, lá na Tunísia. E eles acabaram se espalhando por outros países. E a resposta do governo sírio foi de rebeliões em diferentes partes da Síria, né? Então, por causa desses protestos, o governo sírio começou a iniciar essas rebeliões, né? E à medida que a repressão do governo contra os protestos aumentou, a gente tem então a formação de grupos de resistência. Foi o que logo se chamaram as milícias armadas, né? E eles partiram ao ataque na tentativa de expulsar as tropas de Assad de suas regiões e derrubar o governo sírio, né? Então a gente teve todo esse conflito interno dentro da Síria contra o governo, que era ditatorial e ele era muito inflexível na política, né? E a gente sabe que esses exércitos rebeldes, eles foram inicialmente formados por civis e alguns militares desertores, né? Então era gente comum. E o que o resto do mundo fez em relação a isso, né? Qual foi a mobilização estrangeira deles? A gente sabe que na guerra da Síria aconteceu de maneira direta e indireta essa mobilização. A gente sabe que a mobilização americana, por exemplo, ocorreu contra o Estado Islâmico. Então, nesse momento, os Estados Unidos eles estavam bombardeando posições controladas pelo grupo extremista, né? Então, os Estados Unidos estavam ajudando o governo bombardeando alguns pontos que eram controlados pela Al-Qaeda, né? Para conseguir enfraquecer, né? E a gente sabe também que a Rússia teve parte nessa mobilização e ela garantiu apoio ao governo de Bashar al-Assad. E até o momento a Síria não sofreu sanções internacionais. E a Rússia aderiu a esse conflito, né? Começou a ajudar eles, né? A partir de 2015, para eles conseguirem reforçar a luta do governo sírio contra o Estado Islâmico. E a gente sabe que no meio de todas essas guerras, no meio de todos esses conflitos, a gente tem muita devastação e aniquilamento, né? E a guerra civil da Síria é um conflito que se estende desde 2011, né? Então tem sido algo realmente sério. Tem sido algo que
já tem durado aí 9 anos, né? E o Observatório Sírio de Direitos Humanos já estimou que a consequência de todos esses conflitos já são mais de 470 mil mortos e 11 milhões de refugiados sírios, dos quais 4,9 milhões migraram para fora do país. Então a gente realmente tem uma situação muito séria, né? Devido a esses conflitos internos que têm acontecido lá. Então é realmente algo muito triste, que tem sido difícil de se superar, né? E como que está a Síria hoje em dia? Qual que é a situação atual? Então a gente sabe que essa guerra civil ainda continua, né? E a gente não tem uma estimativa de quando vai acabar, né? Então por enquanto segue indefinido. E a gente sabe que o território sírio atualmente ele se encontra fragmentado entre os vários grupos que existem atualmente, né? E alguns com alguma superioridade ao Estado Islâmico, né? O grupo extremista. Mas o enfraquecimento recente do Estado Islâmico é consequência direta do apoio aos grupos rebeldes e ao governo sírio. Então a gente sabe que atualmente a situação também não prossegue boa, né? A gente sabe que o conflito já matou quase 500 mil de pessoas e fez com que 5 milhões de pessoas fugissem da Síria. Então, até o momento, as perspectivas para o fim desse conflito não têm sido muito boas, né? A gente não tem muitas esperanças para o fim desse conflito ser breve, né? E esse é o trabalho que nós gostaríamos de apresentar sobre a questão síria.